Cícero Romão Batista, ou simplesmente Padre Cícero, figura imponente e emblemática da história brasileira, especialmente no contexto do Ceará e do Nordeste, onde seu legado reverbera até os dias de hoje. Nascido em 24 de março de 1844, na cidade do Crato, e partindo deste mundo em 20 de julho de 1934, em Juazeiro do Norte, sua trajetória transcendeu os limites da religião para se entrelaçar com a própria identidade cultural da região. Padre Cícero foi muito mais do que um sacerdote católico. Sua personalidade carismática conquistou não apenas a devoção religiosa, mas também uma influência profunda na vida social e política do Ceará e de todo o Nordeste. Sua presença era sentida em cada aspecto da vida cotidiana, seus conselhos eram procurados não só para questões espirituais, mas também para assuntos mundanos. Em março de 2001, o reconhecimento como o cearense do século veio como uma celebração da sua importância duradoura na memória coletiva da região. Posteriormente, em julho de 2012, ao ser eleito um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos, a dimensão de sua influência foi mais uma vez confirmada, agora em escala nacional. Mas foi em junho de 2022 que um marco significativo foi alcançado. Padre Cícero foi declarado servo de Deus pela Santa Sé, abrindo caminho para o processo de beatificação. Esse passo oficial da Igreja Católica reconheceu não apenas sua devoção pessoal, mas também a reverência que milhões de fiéis continuam a dedicar a ele. E em 10 de outubro de 2023, um gesto de reconhecimento mais amplo foi realizado, quando seu nome foi inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. Esta honraria nacional ressalta o impacto que Padre Cícero teve não apenas em uma comunidade específica, mas em todo o país, sua figura transcendendo fronteiras geográficas e temporais. Assim, a história de Padre Cícero é muito mais do que a de um simples religioso. É a história de uma conexão profunda entre uma figura carismática e seu povo, entre a espiritualidade e a vida cotidiana, entre o passado e o presente. Seu legado continua vivo, inspirando gerações e deixando um profundo impacto na alma do Brasil. Cícero Romão Batista, conhecido como Padre Cícero, transcendeu os limites da religião para se tornar uma figura central na vida do povo nordestino. Mas sua influência não se restringia apenas ao âmbito espiritual. Como proprietário de terras, gado e imóveis, ele estava inserido na sociedade e na política conservadora do sertão do Cariri. Ao lado de figuras como o médico Floro Bartolomeu, Padre Cícero exercia uma influência significativa na região, integrando-se ao sistema político cearense, dominado pela família Ascioli por mais de 2 décadas. Essa conexão com a política local não apenas fortalecia sua posição, mas também o colocava em contato direto com as questões sociais e econômicas enfrentadas pela população. Essa dualidade entre espiritualidade e poder terreno cria uma narrativa complexa em torno da figura de Padre Cícero. Enquanto líder espiritual, ele era reverenciado e buscado por orientação, mas como figura política, estava sujeito às intrigas e disputas do meio em que estava inserido. É nesse contexto que sua figura se destaca ainda mais. Ele não era apenas um padre, mas também um líder comunitário, um defensor dos interesses do povo do sertão, muitas vezes confrontando as estruturas de poder estabelecidas em busca de justiça e igualdade. Assim, a história de Padre Cícero é muito mais do que uma narrativa religiosa. É uma história de luta, de resistência, de busca por dignidade em meio às adversidades do sertão nordestino. Sua vida e legado continuam a inspirar não apenas os fiéis, mas todos aqueles que buscam justiça e esperança em um mundo muitas vezes árido e desigual. Nas entranhas do interior do Ceará, a história de Padre Cícero se entrelaça com as raízes profundas de sua ascendência. De herança paterna, fluía o sangue português, um legado que remontava a figuras como Romão José Batista e Angélica Romana Batista, cujos próprios antepassados incluíam nomes como Francisca Pereira de Oliveira e o português Antônio José Batista e Melo. E entre as linhagens maternas, emergia a figura de Dona Quino, ou Joaquina Ferreira Gastão, cuja genealogia se estendia até José Ferreira Gastão e Manuel Ferreira Gastão, imigrantes baianos que encontraram um novo lar no Crato. Desde tenra idade, Padre Cícero demonstrava uma sede insaciável por conhecimento. Aos 6 anos, já caminhava pelos corredores da aprendizagem ao lado do professor Rufino de Alcântara Montezuma, lançando os primeiros alicerces de uma jornada que moldaria não apenas sua mente, mas também sua missão. No emaranhado dos registros históricos, surge o nome de Romão José Batista, avô paterno de Padre Cícero, entre os patriotas de 1822.
Este testemunho em favor do lealista Joaquim Pinto Madeira, um personagem cujas ambições buscavam ressuscitar os ares do antigo regime português, carrega consigo os ecos de uma época tumultuada, onde as sementes da rebeldia eram semeadas nos corações daqueles que ansiavam por mudanças profundas. É nesse contexto que a figura do padre Antônio Manuel de Souza emerge, um líder religioso que pavimentou o caminho para políticas paternalistas no sertão cearense do Brasil Império, políticas essas que encontrariam eco nas mãos de padre Cícero e dos coronéis locais. Assim, ao traçarmos os fios intricados da genealogia e da história política do Ceará, somos levados a compreender não apenas a jornada individual de padre Cícero, mas também os ventos turbulentos que moldaram sua era e a influência de suas raízes na construção de seu legado duradouro. A infância de padre Cícero foi marcada por um evento crucial. Aos 12 anos, ele fez o voto de castidade, influenciado pela leitura da vida de São Francisco de Sales, um compromisso que moldaria sua trajetória futura. Em 1860, foi enviado para estudar no colégio do respeitado padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, Paraíba. No entanto, seus planos foram abruptamente interrompidos pela trágica morte de seu pai em 1862, vítima da cólera, forçando-o a retornar ao convívio da mãe e das irmãs solteiras. A perda do pai não apenas trouxe o luto à família, mas também acarretou sérias dificuldades financeiras, pois ele era um pequeno comerciante no Crato. Diante desse cenário desafiador, em 1865, quando o padre Cícero decidiu ingressar no seminário da Prainha, em Fortaleza, a ajuda de seu padrinho de crisma, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, foi fundamental para viabilizar seus estudos. Esses eventos da infância e juventude de padre Cícero revelam não apenas a resiliência e a determinação do jovem, mas também as forças que moldaram sua personalidade e sua devoção. O voto de castidade demonstra desde cedo sua inclinação espiritual, enquanto os desafios financeiros enfrentados pela família evidenciam a realidade socioeconômica da época. É nesses momentos de adversidade que podemos vislumbrar os primeiros indícios do chamado divino que impulsionaria padre Cícero ao longo de sua vida. A ajuda providencial do padrinho de crisma ressalta a importância das conexões humanas e do apoio mútuo na jornada de cada indivíduo. Assim, ao refletirmos sobre os primeiros passos de padre Cícero, somos convidados a contemplar não apenas a sua história pessoal, mas também a universalidade das experiências humanas, marcadas por desafios, sacrifícios e, eventualmente, pela graça de encontros providenciais que iluminam o caminho adiante. Durante sua estadia no seminário, Cícero Romão foi classificado como um aluno mediano. Surpreendentemente, para alguém que mais tarde cativaria multidões com sua eloquência, suas notas em disciplinas relacionadas à oratória e à eloquência eram modestas. Esse contraste entre suas habilidades futuras e seu desempenho acadêmico inicial revela a complexidade da jornada de padre Cícero e a imprevisibilidade do destino. No dia 30 de novembro de 1870, Cícero foi ordenado padre. Após sua ordenação, retornou à sua cidade natal, o Crato. Enquanto aguardava a designação de uma paróquia para administrar, encontrou ocupação como professor de latim no Colégio Padre Ibiapina. Este colégio, fundado e dirigido por seu primo e grande amigo, o professor José Joaquim Teles Marrocos, tornou-se um ambiente familiar e acolhedor para padre Cícero, oferecendo-lhe uma plataforma para compartilhar seus conhecimentos e cultivar sua fé. Essa fase de transição na vida de padre Cícero nos lembra que nem sempre o caminho para o sucesso é linear ou previsível. Suas dificuldades acadêmicas iniciais e seu papel como professor de latim podem ter sido vistos como meras contingências na época, mas agora, olhando para trás, percebemos como cada etapa de sua jornada o preparou para os desafios e as oportunidades que estavam por vir. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando enfrentamos obstáculos ou desvios em nosso próprio caminho, cada experiência é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E assim, ao mergulharmos na história de padre Cícero, encontramos inspiração para perseverar em nossos próprios desafios, confiantes de que, assim como ele, podemos transformar até mesmo as adversidades mais humildes em triunfos extraordinários. Durante sua estada no seminário, Cícero Romão era considerado um aluno mediano, surpreendendo pelo contraste entre suas futuras habilidades como pregador e suas notas baixas em disciplinas relacionadas à oratória e eloquência. Contudo, sua jornada estava apenas começando. Em 30 de novembro de 1870, ele foi ordenado padre.
De volta ao Crato após a ordenação, enquanto aguardava a designação de uma paróquia pelo bispo, encontrou ocupação como professor de latim no Colégio Padre Ibiapina, dirigido por seu primo e amigo, o professor José Joaquim Teles Marrocos. Foi durante o Natal de 1871 que a história de Padre Cícero tomaria um rumo inesperado. Convidado pelo professor Simeão Correia de Macedo, ele fez sua primeira visita ao povoado de Juazeiro, então parte do Crato, onde celebrou a tradicional Missa do Galo. Sua presença cativou os habitantes locais, e o sentimento foi mútuo. Aos 28 anos, com sua estatura baixa, pele branca, cabelos louros, olhos azuis e voz modulada, Padre Cícero conquistou o coração da comunidade. Em 11 de abril de 1872, ele retornou a Juazeiro, desta vez para ficar. Com sua bagagem e família, fixou residência na pequena localidade, dando início a uma nova fase de sua vida e desencadeando uma série de eventos que ecoariam através das décadas, deixando um legado indelével na história do Ceará e do Brasil. Esses momentos inaugurais da presença de Padre Cícero em Juazeiro destacam não apenas a força de sua personalidade e carisma, mas também a sincronicidade dos eventos que moldaram seu destino. Sua chegada não foi apenas uma coincidência, mas sim um encontro predestinado entre um líder e sua comunidade, marcando o início de uma jornada que transcenderia os limites do tempo e do espaço. Muitos relatos apontam que a decisão de Padre Cícero de se estabelecer em Juazeiro foi influenciada por um sonho ou visão que teve. Segundo essas histórias, após um dia exaustivo de confissões no arraial, ele buscou descanso no quarto ao lado da sala de aula da escolinha, onde improvisara seu alojamento. Lá, enquanto dormia, uma visão transcendental se revelou a ele. No sonho, Padre Cícero testemunhou Jesus Cristo e os 12 apóstolos sentados à mesa, evocando a icônica cena da última ceia de Leonardo da Vinci. De repente, uma multidão de pessoas despossuídas, carregando suas poucas posses em pequenos fardos, como tantos retirantes nordestinos, adentrou o recinto. Cristo, dirigindo-se aos famintos, expressou sua desilusão com a humanidade, porém manifestou sua disposição em fazer um último sacrifício para salvá-la. Contudo, advertiu que, se os homens não se arrependessem rapidamente, ele acabaria com tudo de uma vez. Nesse momento crucial, Cristo apontou para os pobres, de forma inesperada, dirigiu-se a Padre Cícero, ordenando-lhe que cuidasse deles. Essa revelação, tão poderosa quanto misteriosa, marcou profundamente o espírito do padre, guiando-o em direção ao seu destino em Juazeiro. Essa narrativa sugere não apenas a dimensão espiritual da decisão de Padre Cícero de se estabelecer em Juazeiro, mas também a responsabilidade e o chamado que ele sentiu em relação aos mais necessitados. É um lembrete vívido da interseção entre o divino e o humano, e do papel fundamental que a fé e a empatia desempenham em nossas vidas e escolhas. Ao contemplarmos essa visão, somos instados a refletir sobre nossos próprios chamados e responsabilidades em relação aos outros, encontrando inspiração na jornada de Padre Cícero em servir aqueles que mais precisam. Em meio à sua dedicação incansável à atividade pastoral, Padre Cícero não poupava esforços em pregar o Evangelho, aconselhar, ouvir confissões e visitar os membros da comunidade. Foi durante esse período que o Nordeste brasileiro enfrentou uma das suas mais devastadoras sequas, entre 1877 e 1879. Em meio ao desespero e à desolação causados pela falta de chuva e pela escassez de recursos, Padre Cícero emergiu como uma figura de esperança e guia espiritual para os aflitos. Sua mensagem de fé e sua postura moralizadora conquistaram rapidamente a simpatia do povo, levando-o a liderar a comunidade e a buscar a erradicação dos comportamentos considerados pecaminosos, como os excessos de bebedeira e a prática da prostituição. Para fortalecer sua obra e expandir sua influência, Padre Cícero organizou uma irmandade leiga composta por mulheres solteiras e viúvas, conhecidas como beatas, que o auxiliavam nas atividades pastorais, consolidando sua autoridade e presença na vida cotidiana do povoado. No humilde conjunto de casas de taipa, onde uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora das Dores foi erguida pelo primeiro capelão Padre Pedro Ribeiro de Carvalho, Padre Cícero empenhou-se em melhorar o aspecto do local. Utilizando as esmolas doadas pelos fiéis, adquiriu diversas imagens religiosas, enriquecendo o espaço sagrado e fortalecendo a devoção dos moradores. Movido pelo fervoroso desejo de ganhar o coração daqueles que Deus lhe confiara, Padre Cícero desenvolveu uma intensa obra pastoral, marcada por pregações apaixonadas, conselhos atenciosos e visitas domiciliares frequentes, algo nunca antes visto na região.
Sua abordagem próxima e sua dedicação incansável não apenas conquistaram a simpatia dos habitantes, mas também solidificaram sua liderança e influência na comunidade, tornando-o uma figura incontornável na vida religiosa e social de Juazeiro e além. Paralelamente às suas atividades pastorais, Padre Cícero adotou uma postura de grande austeridade, empenhando-se em moralizar os costumes da população. Ele pessoalmente interveio para acabar com os excessos de bebedeira e com a prática da prostituição, buscando restaurar a harmonia e a dignidade na vida da comunidade. Com a ordem restabelecida, o povoado começou a vivenciar um período de crescimento, atraindo pessoas da vizinhança curiosas para conhecer o novo capelão e suas obras. A presença de Padre Cícero tornou-se um imã, gerando um interesse crescente na região e consolidando sua reputação como líder espiritual e moral. Para auxiliá-lo em seu trabalho pastoral, Padre Cícero seguiu o exemplo de Padre Ibiapina, renomado missionário nordestino falecido em 1883. Ele recrutou mulheres solteiras e homens de boa vontade, entre eles José Lourenço Gomes da Silva, que mais tarde se tornaria um dos líderes do movimento do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Essa fase da história de Padre Cícero destaca não apenas seu compromisso com a espiritualidade e a moralidade, mas também sua habilidade em mobilizar e organizar a comunidade em torno de um propósito comum. É um lembrete poderoso do impacto que um líder engajado e dedicado pode ter na transformação positiva de uma sociedade, inspirando-nos a refletir sobre nossas próprias responsabilidades e potenciais em nossa comunidade. Em 1º de março de 1889, durante uma missa celebrada por Padre Cícero, um evento extraordinário deixou a comunidade de Juazeiro em choque. A hóstia consagrada, ministrada pelo sacerdote à religiosa Maria de Araújo, transformou-se em sangue dentro da boca da fiel. Esse fenômeno inexplicável, segundo relatos, repetiu-se diversas vezes ao longo de aproximadamente 2 anos, espalhando-se rapidamente a notícia de um possível milagre na pequena cidade. Diante da magnitude do acontecimento, Padre Cícero solicitou à diocese a formação de uma comissão especial, composta por padres e profissionais da área da saúde, para investigar o suposto milagre. Presidida pelo Padre Clicério da Costa e tendo o Padre Francisco Ferreira Antero como secretário, a comissão contou com a participação dos médicos Marcos Rodrigues Madeira e Ildefonso Correia Lima, além do farmacêutico Joaquim Secundo Chaves. Durante meses, essa equipe dedicou-se minuciosamente à análise dos eventos extraordinários, buscando explicações racionais para o ocorrido. No entanto, após extensas investigações, em 13 de outubro de 1891, a comissão concluiu que não havia uma explicação natural para os fatos observados, declarando, portanto, que se tratava de um milagre. Esse episódio, conhecido como o Milagre de Juazeiro, tornou-se um marco na história da cidade e na vida de Padre Cícero, reforçando sua autoridade espiritual e consolidando sua influência sobre a comunidade. Além disso, suscitou debates acalorados sobre fé, ceticismo e os limites da compreensão humana diante do divino. Ainda hoje, essa história continua a fascinar e inspirar, convidando-nos a refletir sobre os mistérios da fé e os caminhos pelos quais buscamos encontrar significado em nossa existência. Insatisfeito com o veredicto da primeira comissão, o bispo Dom Joaquim José Vieira decidiu nomear uma nova equipe para investigar o caso do suposto milagre em Juazeiro. O padre Alexandrino de Alencar foi designado como presidente, enquanto o padre Manuel Cândido assumiu o cargo de secretário. Essa segunda comissão chegou a uma conclusão totalmente diferente: não houve milagre, mas sim um embuste. Diante desse parecer, Dom Joaquim tomou uma posição favorável à conclusão da segunda comissão. Ele suspendeu as ordens sacerdotais de Padre Cícero e ordenou que Maria de Araújo, a mulher envolvida no episódio, fosse enclausurada. Essa reviravolta na história causou um grande impacto na comunidade de Juazeiro e gerou controvérsias que ecoaram por décadas. Em 1898, Padre Cícero viajou a Roma em busca de justiça. Lá, ele se reuniu com o Papa Leão XIII e membros da Congregação do Santo Ofício, buscando sua absolvição. Embora tenha obtido sucesso inicialmente, ao retornar a Juazeiro, a decisão do Vaticano foi revisada, e Padre Cícero foi, supostamente, excomungado. No entanto, estudos posteriores sugerem que a excomunhão nunca foi efetivamente aplicada. O interesse pela reabilitação de Padre Cícero não diminuiu com o tempo. No ano de 2001, o então cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, encomendou estudos e análises para debater a possibilidade de reabilitação do sacerdote.
Em 31 de maio de 2006, Dom Fernando Pânico liderou uma comitiva de religiosos, políticos e fiéis, enviando ao Vaticano a documentação necessária para abrir o processo de reabilitação de Padre Cícero. Finalmente, em 13 de dezembro de 2015, Padre Cícero recebeu perdão da Igreja Católica, encerrando décadas de disputas e polêmicas em torno de sua figura. Esse momento histórico representou não apenas uma reconciliação entre Padre Cícero e a Igreja, mas também um reconhecimento do papel significativo que ele desempenhou na vida espiritual e cultural do povo nordestino. É uma história de redenção e perseverança, que continua a inspirar e cativar aqueles que conhecem sua jornada. A relação de Padre Cícero com a política teve início em 1901, quando o conde Von de Brulé, em uma missão da Secretaria do Interior do Ceará, visitou os terrenos que o sacerdote possuía no Crato, mais especificamente na localidade de Taboca. Essa área era conhecida por conter afloramentos de xisto betuminoso de grande relevância econômica. No entanto, foi somente em 1919 que o governador do Ceará na época, João Tomé de Saboia e Silva, decidiu visitar pessoalmente os afloramentos e ordenou a construção de galerias, que ficaram conhecidas como Minas Santa Rosa. Porém, devido às condições adversas, como o excessivo calor e a falta de ventilação adequada, os trabalhos na mina foram interrompidos por 2 anos. Em 1921, a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas financiou uma perfuração adicional no terreno. E, em outubro de 1922, o jovem químico, geólogo e mineralogista Silvio Frois Abreu, com apenas 19 anos na época, relatou que o xisto betuminoso continha potencial para a produção de óleos lubrificantes e combustíveis. Na geologia moderna, essa camada petrolífera é conhecida como membro-fundão. Além de suas atividades ligadas à exploração do xisto betuminoso, Padre Cícero também teve um papel ativo na política local. Ele foi filiado ao extinto Partido Republicano Conservador, PRC, e tornou-se o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte em 1911, quando o povoado foi elevado à condição de cidade. Em 1926, Padre Cícero foi eleito deputado federal, embora não tenha chegado a assumir o cargo. Um marco importante na história política da região foi o Pacto dos Coronéis, que ocorreu em 4 de outubro de 1911, quando Padre Cícero e outros 16 líderes políticos locais se reuniram em Juazeiro. Nessa ocasião, eles firmaram um acordo de cooperação mútua e se comprometeram a apoiar o governador Antônio Pinto Nogueira Ascioli. Esse pacto é visto como uma passagem significativa na história do coronelismo brasileiro, destacando a influência e o poder dos líderes locais na política regional. Em 1913, Padre Cícero foi destituído do cargo de prefeito pelo governador Marcos Franco Rabelo, mas rapidamente voltou ao poder no ano seguinte, em 1914, quando Franco Rabelo foi deposto durante um evento marcante conhecido como a Sedição de Juazeiro. Sua influência política também se estendeu ao ser eleito vice-governador do Ceará, no governo do general Benjamin Liberato Barroso. Entretanto, ao final da década de 1920, Padre Cícero começou a perder gradualmente sua força política, que praticamente desapareceu após a Revolução de 1930. Apesar disso, seu prestígio como santo milagreiro apenas crescia com o passar do tempo. É interessante observar que, apesar de algumas tentativas acadêmicas de associá-lo ao comunismo e, mais tarde, à teologia da libertação, Padre Cícero era profundamente anticomunista e se apegava à doutrina católica para justificar suas convicções. Em uma entrevista concedida em 1931, ele declarou: "O comunismo foi fundado pelo demônio. Lucífer é o seu nome e a disseminação de sua doutrina é a guerra do diabo contra Deus. Conheço o comunismo e sei que é diabólico. É a continuação da guerra dos anjos maus contra o Criador e seus filhos." Essas declarações revelam não apenas as convicções políticas e religiosas profundas de Padre Cícero, mas também lançam luz sobre os debates ideológicos e as tensões sociais que permeavam a época. Sua figura complexa e multifacetada continua a despertar interesse e debate, mostrando como sua influência ultrapassou as fronteiras da política e da religião para se tornar um símbolo poderoso na cultura e na história do Nordeste brasileiro. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, era um devoto fervoroso de Padre Cícero e tinha grande respeito por suas crenças e conselhos. O único encontro registrado entre os dois ocorreu em Juazeiro do Norte, no ano de 1926. Nesse período, a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, estava em movimento pelo interior do Brasil desafiando o governo federal.
Para combatê-la, foram criados os chamados batalhões patrióticos, liderados por figuras regionais que muitas vezes recrutavam cangaceiros para suas fileiras. Existem duas versões sobre o encontro entre Padre Cícero e Lampião. De acordo com uma versão difundida por Billy James Chandler, o próprio sacerdote teria convocado Lampião para se juntar ao batalhão patriótico de Juazeiro. Em troca, Lampião receberia anistia por seus crimes e o título de capitão. No entanto, outra versão, defendida por historiadores como Lira Neto e Anildomar Williams, sugere que o convite teria sido feito por Floro Bartolomeu, sem o conhecimento direto de Padre Cícero. Ao chegarem a Juazeiro, Lampião e os 49 cangaceiros que o acompanhavam receberam conselhos do Padre Cícero para abandonarem o cangaço. No entanto, Lampião exigiu o cumprimento da promessa da patente de capitão. Para resolver a situação, Pedro de Albuquerque Uchoa, o único funcionário público federal no município na época, redigiu em um pedaço de papel que Lampião seria oficialmente reconhecido como capitão e receberia anistia por seus crimes. Com isso, o bando deixou Juazeiro sem confrontar a coluna Prestes. Esse episódio lança luz sobre as complexas relações entre política, religião e poder no Nordeste brasileiro da época, mostrando como figuras como Padre Cícero exerciam influência não apenas espiritual, mas também política sobre os acontecimentos da região. A história de Lampião e seu encontro com o sacerdote de Juazeiro do Norte permanece como um exemplo fascinante de como as forças do cangaço e do poder local se entrelaçavam em meio aos conflitos e às transformações sociais do período. O padre Cícero Romão faleceu em Juazeiro do Norte em 20 de julho de 1934, aos 90 anos de idade, deixando para trás um legado imensurável. Seu túmulo encontra-se na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, situada na mesma cidade onde ele exerceu sua influência e protagonizou tantos acontecimentos marcantes. A morte de Padre Cícero não marcou apenas o fim de uma vida extraordinária, mas também o início de uma devoção que perdura até os dias de hoje. Sua figura continua a ser reverenciada por milhões de fiéis, que o enxergam não apenas como um líder espiritual, mas também como um símbolo de resistência, esperança e fé inabalável. O seu túmulo na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tornou-se um local de peregrinação, onde pessoas de todas as partes vão em busca de conforto espiritual, cura e orientação. A presença constante de devotos junto ao seu sepulcro é uma prova tangível do impacto duradouro que Padre Cícero teve e continua a ter sobre a vida das pessoas. Sua história é mais do que uma simples narrativa sobre um líder religioso, é um reflexo da complexidade da condição humana, das lutas e das aspirações do povo nordestino, e da intersecção entre o sagrado e o profano. Ao olharmos para o legado de Padre Cícero, somos lembrados da importância de cultivar valores como a compaixão, a solidariedade e a fé, e de como esses princípios podem transformar não apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras. Assim, ao visitarmos o túmulo de Padre Cícero, somos convidados não apenas a honrar sua memória, mas também a refletir sobre o significado mais profundo de sua vida e ensinamentos, e a buscar inspiração para enfrentar os desafios do nosso próprio tempo com coragem, determinação e esperança. No dia 20 de agosto de 2022, durante uma missa emocionante realizada no Largo da Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, o bispo de Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, compartilhou uma notícia de grande significado para os fiéis. Havia recebido da Congregação para a Causa dos Santos União Obstat, datado de 24 de junho de 2022, para dar início ao processo de beatificação de Padre Cícero, agora intitulado Servo de Deus. Esse anúncio ressoou como um raio de esperança para os devotos que, por décadas, aguardavam esse momento com fervor e devoção. A partir daí, em 30 de novembro, teve início a fase diocesana do processo, marcando um passo importante na jornada rumo à santidade reconhecida pela Igreja Católica. O postulador desta causa é o Dr. Paulo Vilota, que desempenha um papel fundamental na condução do processo de beatificação de Padre Cícero. Seu trabalho meticuloso e dedicado reflete o compromisso de muitos em garantir que a vida e os feitos do Padre Cícero sejam examinados com rigor e imparcialidade, à luz dos critérios estabelecidos pela Igreja para a canonização. Essa fase do processo de beatificação é um momento de reflexão e avaliação cuidadosa de todos os aspectos da vida e do legado de Padre Cícero. É um período em que testemunhos são coletados, documentos são analisados e evidências são examinadas, com o objetivo de apresentar à Santa Sé um relato fiel e completo da santidade e virtudes do servo de Deus. Para os milhões de devotos ao redor do mundo, essa notícia é motivo de alegria e renovação da fé.
É uma oportunidade de celebrar a vida e o exemplo de Padre Cícero, ao mesmo tempo em que se alimenta a esperança de que um dia ele possa ser oficialmente reconhecido como um santo da Igreja Católica. O processo de beatificação de Padre Cícero é mais do que uma formalidade, é um testemunho da devoção e da devoção contínua daqueles que encontraram inspiração e conforto espiritual em sua vida e ensinamentos. Em 6 de julho de 1973, Padre Cícero foi canonizado pela Igreja Católica Apostólica Brasileira, um marco que ressoou profundamente nos corações dos devotos nordestinos e além. Essa canonização foi um testemunho do profundo impacto que Padre Cícero teve na vida espiritual do povo brasileiro, especialmente no Nordeste. Foi o reconhecimento oficial de sua santidade e do legado de fé que deixou para trás. A iniciativa de sua canonização partiu do então bispo de Maceió, Dom Vanilo Galvão Barros, que testemunhava de perto a devoção fervorosa que os nordestinos nutriam pelo religioso. Essa devoção não era apenas uma expressão de fé, mas também um testemunho vivo dos milagres e graças atribuídos à intercessão de Padre Cícero. A canonização foi sustentada por extensas pesquisas que examinaram sua vida, suas virtudes e os inúmeros relatos de milagres associados a ele. Desde então, todo dia 20 de julho é celebrada a festa de Padre Cícero, uma ocasião que une tanto os aspectos religiosos quanto os populares. Milhares de fiéis se reúnem para celebrar sua vida, suas obras e sua influência contínua nas vidas daqueles que o invocam em suas preces. Os festejos são marcados por rituais religiosos, como missas e procissões, mas também por manifestações populares de devoção e gratidão. A canonização de Padre Cícero não apenas reafirmou sua posição como um símbolo de fé e devoção, mas também destacou a importância de sua mensagem de amor, compaixão e serviço aos mais necessitados. Sua vida continua a inspirar gerações, lembrando-nos da importância de buscar a santidade no serviço aos outros e na vivência dos valores do Evangelho. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Padre Cícero, somos confrontados com uma história de devoção, fé e serviço incansável aos necessitados. Seu caminho rumo à santidade, marcado por desafios, dúvidas e controvérsias, ressalta a complexidade da jornada espiritual de cada um de nós. No entanto, sua canonização e o reconhecimento de sua influência na vida de tantos fiéis nos lembram da capacidade que cada indivíduo tem de ser um instrumento do divino, mesmo diante das adversidades. A devoção popular e a busca pela santidade de Padre Cícero ecoam como um chamado à reflexão sobre nossas próprias vidas e práticas espirituais. Suas virtudes, sua dedicação ao serviço do próximo e sua profunda conexão com o sagrado nos incentivam a reavaliar nossas próprias escolhas e a nos comprometermos com um caminho de amor e compaixão. Assim, que a história de Padre Cícero nos inspire a buscar a santidade no cotidiano, a cultivar uma fé que se traduza em ações concretas de solidariedade e a jamais perder de vista o poder transformador do amor e da devoção verdadeira. Que sua memória permaneça viva em nossos corações, inspirando-nos a construir um mundo mais justo, compassivo e repleto da presença divina.